E é assim, bem acompanhada, que damos início à segunda temporada do programa Aldeias com História. Sejam muito bem-vindos! Os vestígios arqueológicos representam o testemunho de uma remota história. Temos a capacidade de viajar no tempo, agora com apenas um estalar de dedos e regressaríamos à pré-história, altura em que se suspeita que esta freguesia já seria povoada. A água nunca faltou nesta aldeia antiga da região centro de Portugal, o que levou a que muitos povos se fixassem aqui na região, primeiro os celtas e depois os romanos. Pendilho é uma freguesia do município de Vila Nova de Paiva, do distrito de Viseu. Foi sede do concelho até 1834, na altura que passou a pertencer ao extinto concelho de Fráguas. Entretanto, foi em 1895 passamos a fazer parte do concelho de Castro Daire até 1898, altura em que passamos a fazer parte do concelho de Vila Nova de Paiva. Pertencemos também à diocese de Lamego. Vamos iniciar a nossa rota dos monumentos com este monumento que é o padrão dos centenários, que foi construído em 1940 para comemorar os 300 anos da libertação de Portugal. No nosso concelho, todas as freguesias possuem este padrão, exceto a Queiriga, que não tem. Normalmente eles assentam em 2 ou 3 degraus quadrados, possuem uma coluna com base cúbica, numa coluna quadrangular e cilíndrica. Como remate têm um cubo, nesse cubo estão inseridos os brasões da localidade e as armas de Portugal. Em cima tem uma esfera armilar e termina com uma cruz de Cristo. Vamos continuar com a nossa visita à Igreja Matriz de Pendilho. É uma igreja possivelmente de construção românica. A nossa igreja original não era esta, não era construída neste local. Ela ficava situada nesta direção, mas aí a uns 3 quilómetros mais ou menos abaixo, que era no local que hoje é chamado de igreja. Foram trazidas muitas das pedras, porque já não se encontra lá nada do antigo edifício. As pedras foram trazidas para este local e foi erguida nova igreja. Ela não era deste tamanho, ela foi aumentada, foi sofrendo várias alterações ao longo dos tempos. Tem a particularidade de os sinos já não terem essa função, mas antes cada sino estava virado para um determinado bairro, para as pessoas ouvirem em todos os bairros da aldeia. Esta igreja, como muitas da arquitetura românica, tem uma porta frontal virada a oeste. Agora vamos entrar e vamos conhecer um bocadinho melhor o interior. Como podem verificar, nota-se no teto da igreja o aumento que foi feito, porque os caixotões são estes quadros, cada um tem um santo, e todos eles são originais. Aqui, na Capela Mor, não. Os originais estão por baixo daquelas pinturas que foram feitas. É uma igreja que tem bastante talha dourada, também sofreu uma reconstrução e um melhoramento algo duvidoso. Vou-vos falar também aqui do Senhor da Boa Morte. O Senhor da Boa Morte foi um crucifixo que foi feito aqui em Pendilho. Foi um escultor de Pendilho que o fez e esteve escondido muito tempo num palheiro, até ser trazido para aqui para ser exposto em 1779. Depois temos também várias imagens que estão aqui expostas, foram trazidas da antiga igreja. Temos a Nossa Senhora da Assunção, que é a nossa padroeira aqui da freguesia. Estas pinturas nestas pedras são pinturas originais da igreja. Foram trazidas já da igreja antiga e foram colocadas aqui de maneira a que ficassem
preenchidas. Entretanto, as pessoas, como não têm grande cuidado, passam as mãos, encostam-se e vai-se degradando e vai desaparecendo a pintura original. Aqui na ombreira desta porta temos aqui uma inscrição de quem mandou construir esta igreja em 1735 e depois vou-vos mostrar também as nossas cruzes que temos da freguesia. Temos uma cruz que é a cruz florenciada, que é da Ordem de Avis, que é do século XIV ou XV. É uma cruz que a sua estrutura assemelha-se com a cruz latina, mas as suas extremidades são ornamentadas com formas parecidas com a flor de lis. E esta cruz era muito usada na arte tumular e quando havia procissões ao cemitério, quando havia os funerais, usavam muito esta cruz. Vamos continuar então a nossa visita com o pelourinho. É um pelourinho quinhentista, de bloco prismático. Está assente em 3 degraus e tem uma fuste octogonal, fuste com o terço inferior quadrado, encastrando-se superiormente em forma de chanfra. São monumentos de referência às antigas administrações locais e o lugar onde eram condenados as pessoas que sofriam pequenos castigos. É um marco da nossa freguesia em como fomos sede de concelho. Vou-vos mostrar agora o antigo lugar de uma capela do Espírito Santo que atualmente não existe lá nada, existe simplesmente um cruzeiro que foi lá colocado por alguém já muito posteriormente. Antigamente existiu aqui a Capela do Espírito Santo, que não sabemos as datas, não sabemos quando ela foi destruída. Sabemos sim que as pedras que faziam parte desta capela foram aproveitadas para construir aquela casa que temos aqui em cima. Temos aqui várias pedras que nos indicam que são pedras que foram trazidas de uma casa, não quero dizer mais bem construída, mas se calhar com o maior cuidado que foi construída. Porque como vocês podem ver, as pedras, muitas delas parece que foram colocadas cá, como dizem aqui, à forquilhada. Mas depois temos outras pedras que notamos que são mais trabalhadas, que dá a ideia que serviram de altar para imagens na capela. Temos estas pedras que também são mais trabalhadas e que dá a ideia que já estiveram noutro local. Temos aqui também estas incisões que também dá a ideia que foi assente aqui ou traves ou os barrotes da capela. Vamos ver a seguir uma capela, que é da Santa Isabel, que pertencia a uma aldeia muito longe da nossa. Por isso, não sei até que ponto esta do Espírito Santo também não pertenceria a uma quinta, a uma família mais abastada que tivesse aqui esta capela. Então aqui temos a capela da Santa Isabel, que é uma capela datada do século XVII, data, segundo a inscrição que ela tem ali naquela pedra, de 1607. Pertenceu à Casa de Courinha, que fica no concelho de Castro Daire, freguesia de Mões, e foi vendida à Junta de Freguesia de Pendilhe pelo preço de 30 mil reis em 1877. Lá está, é uma capela que, pertencendo à aldeia de Courinha, leva-nos a crer que haveria aqui uma quinta, uma herdade, e seriam de famílias mais abastadas. Então agora vamos ver o interior da capela. É um interior muito simples, onde tem uma imagem da Santa Isabel, por isso o nome dela. Esta capela serviu muitos anos de casa mortuária. Como nós não tínhamos casa mortuária na freguesia, era aqui que se velavam os mortos. Depois deixou de o ser e a capela sofreu uma remodelação. Todas as imagens que estão aqui, tanto a da Santa Isabel como esta imagem que temos aqui no altar e o crucifixo, são todas em madeira. Vamos caminhar agora um bocadinho pela nossa zona mais antiga, por os nossos caminhos rurais, até lá em cima aos espigueiros, aos canastros. Vamos agora subir aqui a Rua Direita, que é a rua chamada Direita, mas é a rua mais torta da freguesia. É uma rua muito característica, porque são ruelas mais estreitas, em que a calçada ainda é calçada portuguesa, não é paralelos, e onde temos ainda as ramadas das uvas. Temos aqui à nossa frente o Cruzeiro do Senhor dos Aflitos, que tem o nome, largo tem o nome do cruzeiro. Este cruzeiro servia
para iniciar as procissões para a Senhora da Lapa, que antigamente eram feitas a pé. Também servia de passagem para Santiago de Compostela, tanto este cruzeiro como vários outros cruzeiros que temos na freguesia. Temos também os fontanários, como passamos por vários que vocês viram, todos eles com água sempre a correr, porque nós somos uma freguesia muito rica em água. Muitos dos cruzeiros que temos são datados da altura em que pertencíamos ao concelho de Castordeiro. Este, por acaso, não, já é de Vila Nova de Paiva, mas muitos dos outros que temos ainda pertencíamos ao concelho de Castordeiro. Como podem ver à nossa frente, não vão encontrar em mais parte nenhuma do mundo uma imagem como nós temos aqui dos nossos canastros, que em algumas localidades são chamados de espigueiros. Ora, então temos aqui no meio dos nossos canastros. Estas construções serviam para guardar o cereal, o milho, durante o inverno. São construções que estão elevadas do solo por causa da umidade, do ar, e eram colocados nas zonas mais altas, que era onde havia as eiras, onde se malhava o centeio e onde se escanavam as espigas, e eram colocados nos lugares altos por causa do ar para circular. São construções feitas em madeira, com ripas, onde tem várias frechas entre cada uma das ripas, que era para que pudesse entrar o ar e fosse secando o cereal que estava armazenado no seu interior. Agora vamos conhecer o nosso Museu Rural, mas em primeiro quero-vos dizer que onde estamos era e continua a ser, mas agora já não é tão utilizada como antigamente. É uma eira onde era colocado o cereal a secar antes de ir para os canastros e onde eram feitas as malhadas antigamente. Estamos aqui dentro do Museu Rural de Pendilha. Do meu lado esquerdo temos aqui a arte sacra. São várias peças que foram trazidas da igreja. Muitas delas foram dadas por pessoas particulares e algumas também foram guardadas pelo Grupo Cultural Católico Pendilhense, que depois foram cedidas para estarem em exposição no Museu Rural. Do meu lado direito temos várias peças referentes à vida doméstica, desde louceiros, louças, berços de bebés, tudo o que seja referente à vida cotidiana está colocado aqui do meu lado direito. À frente estão várias peças agrícolas, desde utensílios que eram usados na prática da agricultura, assim como vestimenta que era usada pelas pessoas nesses trabalhos. Olha, saímos de Pendilha, do Museu Rural de Pendilha, e deslocamos aproximadamente 2 km e estamos aqui no local de São Romão para ver túmulos medievais. Aqui existia um povoado chamado São Romão. Sabemos isto porque foi os nossos antepassados, que foram através da tradição oral que foi passando. E foi aqui edificado um templo erigido a São Romão. São Romão era um santo cristão que faleceu em 463 d.C., mas fez milagres em vida e então o seu culto foi logo imediato após a morte. Aqui temos alguns túmulos, são 3 túmulos, ali embaixo temos outro e vamos visitar mais outro. São 5 túmulos encontrados até ao momento, aqui nesta zona, de um espaço de 1 km. Foram encontrados alguns objetos que estão no Museu Arqueológico do Alto Paiva, em Vila Nova de Paiva. Os nossos antepassados, e estamos a falar até há poucos anos atrás, isto era tudo lavrado, um ano com milho, outro ano com centeio. Encontravam objetos, só que levavam-nos para casa, não percebiam o valor histórico dos objetos que encontravam e levavam-nos. Estamos na Quinta Campa de São Romão. Esta é até das mais perfeitas, é a mais profunda. Ou a pessoa que aqui foi sepultada era mais cheinha, mas é a mais perfeita que está em perfeitas condições. Pendilha tem estruturas tumulares megalíticas espalhadas por toda a freguesia. Vamos visitar aquelas que são mais de fácil acesso e vamos começar por esta que é a mais conhecida e que já faz parte dos livros de história há muitos anos. É o Dolmen, a Arca de Pendilha ou a Casa dos Mouros, como assim é denominada. Foi declarada interesse público em 2002 pelo IPAR e é o monumento mais bem preservado que nós temos aqui na população. A Arca de Pendilha tem uma lenda associada. Aqui em Pendilha, os nossos antepassados começaram por chamar a Casa dos Mouros, porque tudo o que era inexplicável eles atribuíam aos mouros, porque tinha uma força inexplicável. E então diziam que quem fez aqui este monumento foi uma moura que trazia a laje de cima, a pedra coberta, à cabeça, 2 crianças ao colo presas por uma cinta e ainda vinha a afiar a lã sem mostrar fadiga, nenhum cansaço.
É um monumento do período neolítico, foi edificado há 4000 anos antes de Cristo. Foram encontrados aqui também alguns espólios que em parte uns estão no Museu Arqueológico de Vila Nova de Paiva e outros foram levados pelos arqueólogos que aqui fizeram as escavações em 1996. Estamos agora aqui na Horca do Picoto do Vasco, mais num monumento do período final do Neolítico, que cita há 7000 anos antes de Cristo. Foi designado pelo National Geographic em 2014 como um dos mais fantásticos e singulares monumentos megalíticos do nosso país, por uma simples razão. Os trabalhos arqueológicos que foram feitos aqui mostraram uma coisa que ainda não tinha sido vista no nosso país. Foram identificadas massas líticas com efeitos de vitrificação integradas no túmulos e sobretudo em torno do dolmen e do corredor de acesso. O que é que isto quer dizer? Este túmulo esteve ativo durante 200 a 300 anos e quando eles o fecharam, fizeram uma fogueira durante muito tempo que atingiu os 1225 graus centígrados. E o calor provocado por essa fogueira fez com que as pedras colassem umas às outras e o túmulo foi assim encerrado. Então, depois de virmos do Picoto do Vasco, vimos aqui ao núcleo sepulcral do Rapadouro. Existem aqui 4 monumentos megalíticos também com pequenos túmulos funerários que estão aqui nestas imediações. Nestes casos, as escavações não houve recolha de objetos.